Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um webinar nosso. Quero aproveitar vocês que estão acompanhando a gente nesse webinar para também informar vocês, para seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, que a gente sempre está postando algumas coisas interessantes aí. Então é sempre bom vocês ficarem atentos e espertos ali, que sempre tem novidades que a gente compartilha nas nossas redes sociais. Vim trazer nesse webinar para vocês aqui, já fiz uma breve demonstração, um breve webinar a respeito disso em outro momento, então eu ia atendendo aí a alguns pedidos. O pessoal pediu para detalhar um pouco mais referente ao plugin de importação de arquivos Excel. Né? Então, eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho mais a respeito disso, para poder auxiliar vocês a ter mais produtividade, com o Sigma Nest. Qual é o intuito desse plugin, então? Esse plugin ele tem a facilidade de você trazer para dentro do software uma lista de peças bem grande, de uma única vez, fazendo preenchimento automático das informações que você julga necessário trazer para dentro do seu processo, seja ela ali como os dados adicionais. Então, num processo geralmente normal, quando você for carregar uma peça para dentro do Sigma, muitas vezes você só coloca ali as informações que são as cruciais para o funcionamento do software, que são, que tipo de material, qual é a espessura e a quantidade de peça para que você vai produzir. Porém, tem muitas outras informações que são importantes e que você deixa de preencher porque você faz um preenchimento manual, que consome tempo e muitas vezes você não tem aquele tempo. Então, você, através do plugin de importação de arquivos Excel, você poderia fazer o preenchimento de todos esses campos de uma maneira automatizada. Então, trazer informações para a sua produção, informações essas que são importantes para o seu dia a dia ali. Qual é a próxima operação, qual é o número do desenho da peça. Isso tudo você pode depois extrair num relatório do Sigma, numa etiqueta, e deixar o teu processo ainda mais redondo. Então, como é que se faz essa questão aí dessa importação do plugin? Eu tenho aqui uma planilhinha em Excel, simples, sem nada demais, onde eu informo então quais são as peças que eu quero produzir, quais são as informações que eu julgo necessário, como o número do desenho, a quantidade, que são já as fundamentais, espessura, que tipo de material, qual é a próxima operação, número de ordem de serviço, quem é meu cliente, qual é a data de entrega dessas peças. Então eu tenho todas essas informações que são bem importantes, e dentro dessa planilha também eu informo aqui que essa peça, esse arquivo, nesse caso aqui arquivo DXF, no qual eu vou trabalhar, e lembrando que esse plugin ele também consegue trabalhar com a sua biblioteca de peças do Sigma, que é os PRS, mas também com os arquivos DWG e assim por diante. Então eu só apenas informo para ele aqui que essa peça 225035012, por exemplo, está salvo nesse caminho específico aqui, onde estão salvos todos os meus arquivos DXFs nesse caso. E além disso eu consigo inclusive trazer informações como se a peça tem corte comum, se não tem corte comum, que tipo de ângulo eu quero usar, se a peça pode espelhar, se não pode espelhar.
Tudo isso eu consigo alimentar então através da planilha Excel. Tá? Neste caso, eu vou fazer uma importação de 36 itens, né? 37 peças. Uma delas aqui, eu faço aqui um erro, eu simulo um erro apenas para que vocês consigam acompanhar o porquê, né, disso. Porque se eu estou fazendo uma importação muitas vezes de 100, 200 peças de uma única vez, como é que eu vou saber, né, se ele importou todas as peças? Então, você consegue ter essa mensagem de erro no final. Tá? Então, essa peça aqui é uma peça que eu não tenho um DXF, né, só para simular essa questão desse erro. Então, eu faço aqui, então, dentro do meu Sigma Nest de novo, eu faço a importação daquela planilha em Excel. Qual é a referência, então, que eu uso para fazer essa importação? Cada coluna vai num determinado campo desses quadrinhos que vão ser abertos aqui, indicando então para o software que a coluna peça número significa o nome da peça, o número do desenho significa o DWG number, né? A espessura, o número de OS, então eu faço a referência de todas essas peças. Como vocês podem ver, as informações que são cruciais, elas estão em negrito aqui, que é o nome da peça, o material, da onde importar e a espessura. Então, isso são os princípios básicos aí para a questão da importação. Apenas vou fazer aqui, então, o carregamento dessas peças, fazendo a importação desses arquivos. E automaticamente, então, as peças já vão ser carregadas para dentro do Sigma Nest, já inclusive, né, então, acertando e preenchendo todos os campos que eu julgo necessário trazer, né, para as minhas peças, para justamente eu poder conseguir, então, informar, né, levar mais informação à minha produção, né, através então dos relatórios do Sigma, através de uma etiqueta ou até mesmo para a minha própria programação. Então, eu estou aqui já carregando ali 23 itens, né, que eu vejo ser muito rápido, em questão de 2 minutinhos aí a gente consegue carregar todas aquelas peças para dentro do software. Né? E o mais importante, né, principalmente, carregar tudo fazendo os preenchimentos dos campos que eu acho importante trazer. E como eu havia mencionado, né, eu tenho uma peça aqui, que é aquela simulação de erro.dxf, essa peça não existe. Então ele encarregou aqui 36 peças, né, com sucesso, e uma delas falhou, que é justamente para eu saber, né, que daquelas peças teve uma que teve erro e qual foi essa. Inclusive eu consigo salvar isso aqui depois para eu informar a minha engenharia, por exemplo, de dizer, olha, essas peças aqui elas não foram encontradas, coloca lá que eu preciso fazer a importação. E aqui dentro do Sigma Nest, as peças então estão aqui com todas aquelas informações que eu trouxe do meu Excel, tá? Como o número do desenho, a espessura, o material, a data de entrega, o número da ordem de serviço, informações adicionais, inclusive, né, a questão de espelhamento de peças, se pode, se não pode, que tipo de rotação que eu quero utilizar e assim por diante. Tá? Então é bem interessante, ajuda bastante no dia a dia, né? Por quê? Né? Você exatamente não fez nenhuma interação manual, né? Você não preencheu nada manual. Um Excel muitas vezes pode ser, já é muitas vezes uma referência dentro do planejamento, né? Já é uma ferramenta que o pessoal já costuma utilizar. Então, você já conseguiria fazer todo esse vínculo com o Sigma Nest também. Então, é algo que pode e vai, né, de fato, melhorar muito essa questão e vai trazer muita agilidade aí para vocês. Tá?
falando-se um pouquinho mais, né, a respeito de tudo isso, né, como eu já estou trazendo, inclusive, as minhas ordens de trabalho, dentro da minha lista de ordem, as peças também já estão carregadas aqui, né, que é onde justamente eu posso ter esse controle do que está atrasado, do que não foi feito ainda, e assim por diante. Tá? Como eu também tenho a questão da minha biblioteca de chapas bem completa, bem certinho, né, com as informações, eu vou fazer inclusive a programação fazendo a criação de tarefas automáticas, porque eu já tenho os padrões de trabalho pré-estabelecidos, né? O Sigma também já está me separando aqui, ó, as três espessuras, né? São dois materiais diferentes e três espessuras diferentes. Ele já fez o agrupamento automático também dessas peças, criando as tarefas então para cada uma delas. Dentro do arranjo, então eu consigo aqui, né? Já de acordo, inclusive, buscando a chapa que eu tenho na minha tarefa, na minha biblioteca de chapas, tá? Eu também, né, vou fazer uma programação automática. E bem interessante que eu também gostaria de mostrar para vocês esse novo algoritmo que nós temos, tá? Que é um algoritmo opcional, que é o HD SuperNest. Esse algoritmo aí, ele tem, em média, uma economia de até 5, 6% de material em cima dos próprios algoritmos do SigmaNest, que já são bastante, né? Mas esse é realmente algo fantástico, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais também, a gente também está à disposição para poder mostrar para vocês. Vou fazer, inclusive, esse arranjo em cima desse novo algoritmo, para que vocês vejam como é diferente, né, esse algoritmo. Tá? Então, também vou fazer aqui uma programação automática. É um nesting que vai demorar aproximadamente aí 1 minuto para ser feito. Claro que eu também posso tá parando ele no meio do meu processo, mas muitas vezes ele não vai dar o rendimento quando eu paro ele no meio do processo como ele deveria, né? Como vocês podem acompanhar ali também, ele tem um reloginho ali que ele está mostrando o tempo que ele está sendo executado, né? Então a gente está aí com 35 segundos de nest e ele já está me dando um rendimento de chapa de 85%. E ele vai ficar trabalhando em cima dessa porcentagem. Se ele encontra um pouco mais, ele já vai buscar uma nova estratégia. E em cima, buscando sempre o melhor rendimento possível. Então, como eu falei para vocês aí, é um algoritmo bem bacana, novo, tá? Que traz bastante rentabilidade para a empresa. Tá? Enquanto ele estava aí rodando, ele já achou mais 1% ali de melhoria. Então ele restartou por mais um tempo determinado, tá? Que é o tempo de 1 minuto, que são 60 segundos que ali eu coloquei. Então dentro dos 60 segundos ele vai ficar procurando a melhor alternativa. Ele encontrou um pouquinho a mais, ele dispara de novo mais 60 segundos. Tá? E aí ele encontra mais algum percentual, ele vai disparando 60 segundos. Então, geralmente, ele demora aí cerca de uns 2 minutinhos, algo desse tipo aí para fazer o arranjo automático. Tá? Mas desde o início desse processo, né, que está levando agora 2 minutos, a gente já teve aí uma economia de quase 2% em cima desse próprio algoritmo. Né? Então, ele é algo bem fantástico. Vamos aguardar um pouquinho para a gente ver como é que vai ficar esse arranjo. Para vocês verem como é surpreendente o encaixe que ele faz com esse algoritmo. Tá? É algo bem legal que vocês não vão precisar praticamente fazer quase que nenhuma interação manual. Né? Onde com os outros algoritmos, às vezes nas 2, 3 últimas chapas,
né, num lote meio grande, muitas vezes você tem que fazer algumas interações manuais, né, e nesse caso você também conseguiria ali eliminar essa etapa do seu processo. Bom, ele fez então em 3 minutos esse arranjo. Tá? Como vocês podem ver, já coloquei inclusive, né, pensando no laser mais assim, né? Claro que o plasma também, o oxicorte também utiliza, mas pensando no laser, principalmente, né, fazendo corte comum já entre as peças. Então, ele faz um corte comum bem interessante. Ele busca a perfeição na questão dos arranjos. Como vocês podem ver, no final aqui ainda me sobrou um retalho, né? E ele fez um encaixe muito bem aproveitado das peças. Então, a próxima etapa, né, claro, é fazer então a estratégia do NC também automático, onde eu também consigo acertar diversos parâmetros aqui para já colocar uma microjunta automática em peças pequenas, fazer um corte, né, ativar então o corte comum entre aquelas peças, fazer uma estratégia de corte em zigue-zague, em sentido único e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu já fiz, inclusive, microjuntas automáticas nessas arruelas, que é justamente para não ter perigo de trombar, né, o cabeçote na máquina, tal. Já fiz aqui, corte comum entre essas peças maiores e assim por diante. Então, finalizei, né? O próximo passo, claro, processar o arquivo para a máquina. E quando eu termino, então eu posso fazer a impressão dos meus relatórios. E como eu estou trabalhando, então, com bastante informação, eu quero também levar bastante informação para a minha produção. Então, no caso aqui, um relatório que é bastante tradicional aí entre os nossos clientes, eu já estou trazendo a próxima operação da minha peça. Né? Então, vocês já vão observar aqui. Então, esse é um dos relatórios. Né? Ele está me informando, inclusive, aqui qual é o retalho que está sobrando daquela chapa no final. E eu tenho aqui, então, as próximas operações. Tudo isso para facilitar, né, o dia a dia da minha produção. Isso com um dos relatórios. Claro que o Sigma tem vários relatórios diferentes. Tá? Estou mostrando um deles porque o foco principal era, né, falar bastante sobre o plugin de importação e também, né, dar uma explanada geral, mas também falar do HD SuperNest e não nessa parte de relatórios. Mas né, uma outra coisa bem interessante que o pessoal gosta bastante também é a questão das impressões das etiquetas. Então, como eu trouxe muitas informações para dentro do Sigma, eu também consigo extrair elas. E aí, por exemplo, eu conseguiria ter essas etiquetas na identificação do meu processo como um todo. E voltando logo no processo inicial, então, né? Como eu também tenho ali as minhas peças, né? Como eu falei, eu tinha ali a minha lista de ordem de serviço, quando eu carrego para dentro do Excel, né? Eu também tenho esse controle de ordem de produção, se eu tenho esse módulo, óbvio, né? De controlar, então, também o que está em progresso, o que está atrasado e assim por diante. Quando eu dou baixa nos meus programas, ele vai me dar o status de concluído. Esses são os programas que eu acabei de gerar, eu vou só atualizar alguns. Atualizo aqui e quando eu vier aqui então
na minha lista de OS, eu tenho as ordens daquelas tarefas que eu atualizei já finalizadas. Perfeito? É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal.